Olá, alunos de redes de computadores. Vamos então falar sobre o controle de enlace. Então, nós terminamos a camada física e vamos passar agora para uma nova camada, a camada de enlace, estudar as questões relacionadas a essa camada de enlace. Primeira questão, o controle de fluxo. Controle de fluxo, o conceito dele. Controle de fluxo, você nivela a comunicação na capacidade mais baixa, no ente comunicante que tem a capacidade mais baixa. Seja essa capacidade de buffer, capacidade de taxa de transmissão, capacidade de processamento, ou seja, você nivela na menor capacidade. Para quê? Para proteger a comunicação, para evitar que você sobrecarregue o mais lento, o que tem a menor capacidade. Né? Então isso protege a comunicação, faz com que ela fique mais confiável. Uma analogia que eu sempre uso é a questão, por exemplo, de você falar com um inglês, se o seu inglês não é muito bom, falar inglês com uma pessoa nativa dos Estados Unidos, da Inglaterra. A primeira coisa que você fala é pedir para que ela fale devagar. Nesse momento você vai estar fazendo um controle de fluxo. Né? E vamos estudar aqui o controle de fluxo feito no nível de enlace. Né? Nós já estudamos que o controle de fluxo ele é feito tanto no nível de enlace, nó a nó entre um roteador e outro dentro da rede, quanto ele é feito no nível de transporte. Quando ele é feito no nível de transporte, ele é feito entre o computador inicial, o host, né, e o computador final, o host final. Então, entre um computador inicial e o computador final nas bordas da rede. Né? Já ele é feito no nível de transporte, quando se usa o TCP. Né? O TCP faz controle de fluxo, ele faz controle de erro. Exatamente como aqui. Né? Só que no nível de transporte é entre o computador inicial e entre o computador final. Aqui, no nível de enlace, é entre um roteador e outro, dentro da rede, entre os nós de comutação. Aqui, vale dizer que será usado amplamente a questão do pacote de AC. Né? AC é uma sigla de Acknowledgement, que nada mais é do que reconhecimento. Né? Você transmite um pacote, se o pacote chegou bem do outro lado, o outro lado envia para você um AC, um reconhecimento, falando que o pacote que você enviou foi bem recebido, foi recebido, né? Na realidade, do outro lado. Né? Existe também a figura do timeout, né? Você fica esperando o AC. Se o AC não chega, pode ser que você queira retransmitir, você não vai ficar esperando eternamente. Né? Então aí, mais como uma definição mesmo, né? Controle de fluxo, a técnica para que o transmissor não sobrecarregue o receptor devido à diferença de capacidade de processamento ou baixo buffer no receptor. Então, o primeiro tipo de controle de fluxo, esse controle de fluxo, ele pode ser feito de várias formas. A primeira dessas formas é o stop and wait. Né? O stop and wait é o mais básico dos controles de fluxo. Né? Ele envia um pacote e espera o AC retornar. Só depois que o AC retornar é que ele envia o próximo pacote. Então ele envia um pacote, fica parado, esperando. Só depois que o AC retorna é que ele envia um próximo pacote. Então, ele é simples. A implementação dele é muito simples. Né? Mas a eficiência ela é muito baixa. Por quê? Porque o transmissor ele fica parado esperando o AC. E ociosidade na rede leva a uma baixa eficiência. Né? Então, o transmissor manda o quadro. Se lembre que quando você fala do pacote no nível de enlace, o nome é quadro, é só o nome do pacote do nível de enlace. Né? Então, o transmissor manda o quadro e espera o AC.
Só depois do ACK chegado é que ele manda o próximo quadro, ok? Aqui a gente tem uma representação do Stop and Wait. Olha só, no instante T0 eu começo a enviar o meu pacote. Do instante T0 a T0 mais 1, o que aconteceu? Eu injetei o pacote na rede. Eu injetei todo o pacote, desde o primeiro bit até o último bit na rede. Então, essa segunda linha aqui da primeira figura é T0 mais 1, onde 1 é o que? É o tempo de transmissão. A gente já falou sobre isso. É o tempo que eu levo para transmitir todo o meu pacote. Não é isso? Agora, se você verificar e comparar na primeira figura a primeira linha com a terceira linha, qual que é a diferença? O primeiro bit começou a sair do transmissor e o primeiro bit começou a chegar no receptor. Então, nós chamamos isso de tempo de propagação. Então, da primeira linha para a terceira linha, a diferença é tempo de propagação. Então, por isso que a gente coloca T0 mais A. Na quarta linha, é T0 mais 1 mais A. Por quê? Porque houve o tempo de propagação e houve o tempo de transmissão também. A última linha é T0 mais 1 mais 2A. Por que 2A? Porque é o ACK retornando. O ACK saiu do receptor e chegou ao transmissor. Né? Então, ele leva um tempo de propagação para voltar do receptor ao transmissor. Então, por isso que é T0 mais 2A mais 1. E por que só mais 1 e não mais 2? Né? Ou seja, por que não há tempo de transmissão do ACK? Porque o ACK é um pacote muito pequeno. Ele só está dizendo, recebi bem o pacote. São poucos bits. Então, a gente diz que o tempo de transmissão para o ACK é 0. Só isso, porque ele é muito, muito pequeno. Ok? Então, o tempo total envolvido é tempo de transmissão mais 2 tempos de propagação. Tempo de propagação, 2 tempos de propagação para o pacote ir e para o ACK voltar, e um tempo de transmissão, que é o tempo de transmissão do pacote. O ACK a gente coloca como tendo um tempo de transmissão igual a 0. Ok? Se você não quer trabalhar com o Stop and Wait, que tem uma baixa eficiência por causa dessa alta-ociosidade, né? Então você pode lançar a mão do slide window. Né? O slide window, ou janela deslizante, né, é um controle de fluxo mais eficiente. Mais eficiente na medida que ele permite múltiplos pacotes na rede ao mesmo tempo. Então, ele permite múltiplos pacotes na rede ao mesmo tempo. Ao contrário do Stop and Wait, que era um pacote de cada vez. Né? E como é que funcionam esses múltiplos pacotes na rede ao mesmo tempo? Você tem um buffer de transmissão e um buffer de recepção. Uma janela de transmissão no A e uma janela de recepção no B. Né? Aqui, no caso, todas as duas com tamanho 7. 7 pacotes. Né? A cada pacote que você transmite, a janela de transmissão ela diminui uma posição. Por outro lado, na recepção, a cada pacote que você recebe, essa janela também diminui uma posição. Na recepção, quando você envia o ACK, você libera
posições dessa janela. Então, na recepção, quando você envia ACK, você libera posição nessa janela. E quando esse ACK chega ao transmissor, ele também libera posições nessa janela de transmissão. Então, por isso o nome do protocolo, janela deslizante, porque é como se fosse uma janela abrindo e fechando na transmissão e na recepção. Tá? Então, olha, múltiplos quadros na linha ao mesmo tempo, é full duplex, né, nos dois sentidos, ao mesmo tempo. Um buffer de N quadros, o tamanho da janela, né? E o ACK agora tem um nome especial, que é RR, de Receive Read. Qual que é o significado disso? Significa que você recebeu bem até o quadro anterior e está pronto para receber o atual. Então, olha só, um RR3, que está aqui representado na figura, o que ele representa? Recebi bem até o 2 e estou pronto para receber o quadro 3, o pacote 3. Então, RR3. Recebi bem até o 2, estou pronto para receber o 3. Ok? Então, vamos à figura, ver como é que o slide window funciona na prática. Ok? Então, você tem o transmissor A, o receptor B. A janela de tamanho 7 dos dois lados. Né? Do primeiro para o segundo desenho da figura A, né, da fonte, do A, né, o que aconteceu? Da primeira para a segunda linha, né, primeiro para o segundo desenho, do lado do transmissor. Né? Você enviou o F0, o F1 e o F2, o pacote, o frame, pacote 0, o 1 e o 2. Então, o que acontece com a sua janela? A sua janela diminui 3 posições, porque você enviou 3 pacotes. Ok? Do outro lado, na recepção, no B, o que acontece? Daqui para cá, você recebeu 3 pacotes, o 0, o 1 e o 2. Então, a sua janela diminuiu 3 posições também. Ok? E o que aconteceu da segunda figura para a terceira no lado B? Né? Você ganhou 3 posições na janela, de memória na janela. Por quê? Porque você enviou um RR3. Qual que é o significado do RR3? Recebi bem até o 2, ou seja, recebi bem o 0, o 1 e o 2. Estou pronto para receber o 3. Então, olha só, recebi bem o 0, o 1 e o 2. 3 posições. Então, eu ganho, na minha janela, 3 posições. Esse ACK RR3 viaja e chega ao transmissor A. No momento que ele chega no transmissor A, ele acrescenta 3 posições na janela do transmissor. Ele acrescenta 3 posições na janela do transmissor. Por quê? Porque ele é um RR3. Recebi bem até o 2, estou pronto para receber o 3. Se eu recebi bem até o 2, eu recebi o 0, o 1 e o 2. São 3 posições. Então, eu ganho 3 posições na janela de transmissão. Agora, o que acontece da terceira figura para a quarta no lado A, no lado do transmissor? Eu perco 4 posições de memória. Por quê? Porque na janela. Por quê? Porque eu transmiti o pacote 3, o 4, o 5 e o 6 e ainda não recebi o RR4. O RR4 ainda não chegou em mim, tá certo? Por isso que a minha janela diminuiu 4 posições. Do outro lado, no receptor,
B, a diferença entre a terceira e a quarta figura, né? Qual que é a diferença? Eu perdi uma posição de memória e ganhei uma posição de memória. Por quê? Porque foi recebido o pacote, o frame F3, então diminuiu uma posição de memória, mas também foi enviado um RR4, que liberou uma posição de memória, porque o RR anterior era o 3, a diferença do 3 por 4 é 1. Então, eu ganho uma posição de memória, por quê? Porque eu enviei um RR4. Mas perdi uma posição de memória, por quê? Porque eu recebi o 3. Ok? Agora, qual que é a diferença entre a quarta figura do lado B e a quinta? Né? A diferença é que você perde 3 posições de memória. Por quê? Porque você recebe o 4, o 5 e o 6. Você perde 3 posições de memória. E qual a diferença da quarta figura para a quinta figura do lado A? Né? Você ganha uma posição de memória. Por quê? Porque o RR4 chega neste ponto aqui. Então, o anterior era o 3, então é uma posição que você ganha. Ok? Então, o que acontece? O slide window, né, gente, é um protocolo de controle de fluxo muito mais eficiente do que o stop and wait. E é importante que vocês enxerguem que, primeiro, que o stop and wait controla fluxo. Ele controla fluxo? Sim, ele controla fluxo. Né? Por quê? Porque ele só vai enviar o próximo pacote quando receber o ACK. Então, ele não vai deixar que um transmissor sobrecarregue o receptor. Então, está se fazendo controle de fluxo. E o slide window, ele também faz controle de fluxo? Faz, só que ele permite múltiplos pacotes na rede. Ele permite múltiplos pacotes na rede. De que forma? Ele tem a janela. Então, você pode transmitir nesse caso aí do exemplo, até 7 pacotes sem receber ACK. Mas você não pode transmitir 8. Então, se o outro lado tiver com problema, ele não retorna a ACK, ele não retorna a RR, Receive Read, e dessa forma o outro lado não transmite mais. Então, se ele tiver com problema, ele não retorna RR, ele não retorna ACK, e aí o transmissor para de transmitir. Então, é feito também controle de fluxo. Né? É importante você olhar para o slide window e enxergar que ele controla fluxo, que ele controla, ele evita que um ente comunicante sobrecarregue o outro, tá certo? Através das janelas. Né? É o que eu falei. Você pode falar, mas ele transmite muitos pacotes ao mesmo tempo. Mas ele transmite no máximo o tamanho da janela. Depois ele para. Né? Aí quando ele receber ACK, aí sim ele pode transmitir mais. Então, e outra coisa, tenha em mente que esse exemplo aqui é só um exemplo. Pode acontecer inúmeras combinações aí de transmissão. Não só essa, evidentemente. Ok? Então vamos parar por aqui, né, ver, depois a gente vê o controle de erro.